Bom dia, alunos do sexto e sétimo ano da escola Dr. Fábio Luz. Aqui é a correção de atividade de educação física que eu enviei semana passada. Então eu vou estar corrigindo com vocês agora e mandando e comentando também sobre algumas questões, algumas pontuações para a gente tá, tá falando em relação às atividades, tá ok? Alguns alunos me enviaram no privado e eu já anotei, né, quem conseguiu enviar, respondi alguns, já mandei o gabarito para alguns, mas agora eu vou fazer a correção geral com os comentários, certo? Então vamos começar aqui. Primeiro aqui tem essa tabela, né, que ela serve para responder as perguntas de 1 a 3 e que foi a nossa primeira aula para algumas turmas. Infelizmente as aulas terminaram, foram suspensas com poucas aulas, né? A gente teve poucas aulas de educação física. Algumas turmas tiveram mais, outras menos. Mas esse era o primeiro conceito que a gente ia trabalhar, né? A diferença de jogos e esporte. E aqui nesse quadro está mostrando qual é a diferença entre um e outro, né? Que jogos e brincadeiras têm tempo ilimitado, regras flexíveis, materiais e área de jogo adaptado. Pode haver ou não competição. E nos esportes, tempo de jogo determinado, regras fixas e universais, materiais e área de jogo oficiais, né? E sempre a competição. Aí no decorrer das questões a gente vai explicando melhor sobre isso. A gente vai de vez em quando voltar para esse slide aqui para a gente ir comentando. Tá, e a primeira questão. Com a ajuda da tabela acima e com base de seus conhecimentos, classifique V para verdadeiro e F para falso nas afirmações abaixo e marque a opção correta. Bom, a primeira afirmativa, os esportes possuem um tempo de jogo pré-determinado, pois sabemos a hora que começa e a hora que termina, uma vez que o tempo da partida já é definido. Essa afirmativa é verdadeira, porque quando a gente fala em esporte, né, a gente sabe a hora que ele vai começar, sabemos a hora que ele vai terminar. Por exemplo, um jogo de futebol, a gente sabe que são dois tempos de 45, com intervalo de 15 minutos entre eles. E aí a gente consegue meio que determinar o tempo exato que vai começar e que vai terminar. Lógico, tem a questão dos acréscimos, mas não é nenhum absurdo de tempo, né? É alguns minutos a mais que o árbitro coloca. Então a gente consegue definir ali a hora que vai começar e a hora que vai terminar. Vamos lá, a segunda afirmativa, então a primeira é verdadeira. A segunda, jogos e brincadeiras possuem regras flexíveis, podendo ser adaptado e mudada de acordo com a necessidade daqueles que os praticam. Bom, é isso que, quando a gente volta aqui para o nosso quadro, é isso que significa regras flexíveis. Sim, olha lá, jogos e brincadeiras têm regras flexíveis. Eu sempre dou o exemplo, quando eu cheguei aí em Tomé Açu, a queimada, né? Vocês jogavam queimada de um jeito diferente da que eu conheci aqui. Não significa que o modo que eu conheci estava errado ou que vocês estavam jogando estava errado. Mas é porque, como não são regras fixas, né? Cada um adapta de acordo com a sua vontade, daqueles que o praticam. Terceira afirmativa, jogos e brincadeiras possuem materiais oficiais. Bom, como diz aqui nosso quadro, possui materiais adaptados. Não existe materiais oficiais para jogos e brincadeiras. A gente, no geral, é adaptado. E aqui, todos os jogos e brincadeiras têm competição. Caso contrário, não pode ser chamado de jogo. Na verdade, não, porque, como vê aqui no nosso quadro, jogos e brincadeiras pode haver ou não competição. Por exemplo, se a gente falar da brincadeira de brincar de boneca ou carrinho, não necessariamente é uma competição, né? Pode ser uma brincadeira, só uma brincadeira. A pessoa tá brincando, mas sem competir, por exemplo. Entendeu? Então, essa está errada. Então, se a gente for prosseguir aqui, a alternativa correta é a letra B, onde fica verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Quem marcou a letra B, parabéns. Quem não marcou, corrige aí, tá? Vamos à próxima. Das opções abaixo, qual não pode ser classificado como jogo ou brincadeira? E aqui a gente está falando, né,
da dentro lá do nosso quadro, desculpa dar uma desfocada aqui, qual tá em decorrência aqui, no caso, a gente vai ver qual aqueles que não se enquadram dentro dessas categorias aqui, certo? Então, queimada, como a gente já citou o exemplo, a queimada tem regras flexíveis, não são regras oficiais determinadas por uma regra geral, universal, né, que todo mundo joga igual. Bom, pular corda é uma brincadeira. A gente vai adiantando porque é uma brincadeira, cada um joga, brinca de um jeito, né, uns cantando, outros não cantando, enfim. Apesar que tem competições de pular corda, né, competições esportivas de pular corda, mas ainda é considerado uma brincadeira. A amarelinha, bom, amarelinha não precisa nem falar, a amarelinha é uma brincadeira. E aqui tá o futebol. Mas fala, professor, e aquele que eu jogo na rua? Não, aqui a gente tá falando do futebol oficial. Aquele que é um time contra o outro, né? Organizado por uma instituição que tem árbitros, uniformes, materiais oficiais, tá? Quando a gente tá falando do futebol mesmo, o esporte. Esporte é aquele que a gente vê na televisão, que a gente consegue, né, ver todos aqueles critérios lá do esporte, materiais oficiais, ou seja, os jogadores têm que estar de uniforme, a bola tem um peso específico, um tamanho, a dimensão do campo, né? Os equipamentos de proteção, tudinho. Daí se encaixa dentro daquela categoria do quadro aqui que a gente mostrou, né? Então, se a gente falar de futebol, ele vai se enquadrar exatamente aqui dentro do segundo quadro. Então, a resposta correta seria futebol, porque é para marcar a opção que não é classificada como jogo e brincadeira. Então, a letra D. Vamos lá. Em nossas aulas, a gente até falou já um pouquinho sobre isso, né? Dando o exemplo da queimada, mas a gente vai reforçar isso aqui. Em nossas aulas, podemos definir que a queimada é um jogo. Podemos chegar a essa conclusão segundo as características. Marque a alternativa correta. Por que a queimada é definida jogo e não esporte? Bom, aqui eu já afirmei que ela é um jogo, tá? Então, se eu já afirmei que ela é um jogo, se a gente for lá para a letra C, a gente já elimina ela porque está dizendo assim, queimada pode ser definida como um esporte. Então, a gente já elimina a letra C, certo? Vamos lá. A letra... Já que a gente está na C, bora logo analisar aqui a letra B. A queimada pode ser definida como um jogo, pois possui materiais oficiais e as dimensões da área de jogo definida pela regra. Bom, eu nunca vi até agora uma bola oficial de queimada e nem sei quais são essas dimensões definidas pela regra. Se alguém souber, por favor me avise, porque eu desconheço. Então essa é falsa, está errado. Vamos lá para a letra D. A queimada possui regras oficiais universais, sendo jogada da mesma forma em todas as partes do mundo. Por esse motivo pode ser definida como jogo? Não. Errado, né? Como já citei o exemplo, quando eu cheguei aí em Tomé Açu, em Quatro Bocas, você jogava queimada de um jeito diferente, ou seja, as regras são flexíveis, não são universais. A queimada é um jogo competitivo? Sim. Somente por isso pode ser classificada como um jogo? Na verdade, não é somente por isso. Ela tem competição? Tem. Mas não necessariamente, não é somente. Eu acho que essa palavra somente que deixa essa opção incorreta. Não é somente por isso. Ela tem outras características que classificam ela como jogo. Tá ok? Então vamos lá, a letra A. Só sobrou pra gente a letra A, né? Queimada não possui regras oficiais universais, podendo ser adaptada por aqueles que o praticam. Assim como não tem tempo definido para terminar o jogo, quem decide o tempo de terminar são os praticantes do jogo, ou seja, a gente joga uma partida de queimada, se todo mundo ainda tiver afim, joga outra e vai jogando até quem está jogando se enjoar ou então acontecer alguma coisa, de repente, como diz, a mãe chama, né? A mãe chama o dono da bola e ele vai ter que entrar e não vai ter mais bola para jogar, enfim. Não tem um tempo pré-determinado. A gente sabe talvez a hora que começa, mas não sabe a hora que termina o jogo da queimada,
certo? Então a opção correta seria a letra A. Opção A, esta é a opção correta. Por isso que eu acabei de explicar para vocês. Bom, quarta questão. No primeiro bimestre iniciamos estudo de um tipo de jogos, os jogos eletrônicos. Esse tipo de jogo vem crescendo ao redor do mundo, tanto no número de praticantes quanto financeiramente. Segundo uma reportagem publicada no portal R7 em setembro de 2018, a estimativa é que o faturamento com esse tipo de mercado em 2022 fosse de 83 milhões de dólares, cerca de 3,2 bilhões de reais, somente no ramo de videogame e computadores. Mas sabemos que jogos eletrônicos vai além de apenas esses dois tipos. Ou seja, essa reportagem ela fala numa estimativa somente com computadores e videogames, mas aí a gente não englobou celular, né, outros consoles, alguns jogos online, enfim. Mas já dá para ver que é muito dinheiro envolvido, né, que circula aí. Então é um investimento alto, que foi o tipo de jogo que a gente começou a ver, na verdade, que é definido pela base curricular comum, para a gente ver com o sexto e o sétimo ano, são jogos eletrônicos. Então aí ele tá dando pra gente essa informação, né, que além do número de pessoas que jogam videogame, o número de dinheiro que rola, de faturamento é grande também. Então, mas a minha pergunta é: qual a definição de jogos eletrônicos? Afinal, o que são jogos eletrônicos? Primeira letra A. São jogos que passam de forma oral de geração em geração. Bom, essa informação é incorreta, porque, por exemplo, nossos avós talvez não jogaram videogame, não são dessa geração, né? Acho que até podia existir, mas não era tão popular como é hoje, né? Nossos pais, alguns jogaram, outros não, dependendo aí, né, da idade dos pais de vocês. Mas, de fato, o videogame ele não é tão novo, mas ele se popularizou. A popularização dos jogos eletrônicos é uma coisa mais recente, bem mais recente, né? Então, não, talvez não passa de geração em geração e muito menos de forma oral. Essa definição de jogo são de jogos populares. Isso aí a gente vai ver em outro momento, outro dia, tá ok? São jogos que são jogos, letra B aqui. São jogos que se inspiram em algum esporte, utilizam de alguma das suas características, exemplo, travinha de rua. Na verdade, esses jogos que se inspiram em esportes e pegam algumas das suas características são chamados de esportes pré-desportivos, né? Que não necessariamente é o esporte, ele pega apenas alguns elementos do esporte para ser praticado, tá? Então não é a letra B. Letra C são jogos virtuais, no qual os jogadores interagem com imagens enviadas a uma tela, geralmente uma televisão ou um monitor, tá? Então aí nós temos nossa opção correta, a letra C, é isso mesmo. Bom, são jogos virtuais, precisam de equipamentos eletrônicos. A gente não interage, a gente pode até jogar contra outra pessoa, disputar com outra pessoa, mas a nossa dinâmica é através de uma tela, né? Essa pessoa pode estar do meu lado, pode estar em qualquer parte do mundo, desde que eu tenha uma conexão com a internet e esteja jogando online, né? Então a minha interação sempre vai ser através de uma tela, a partir de um equipamento eletrônico, e a gente vai ver isso quando a gente voltar, se Deus quiser, todo mundo bem. Aí eu vou explicar bem direitinho para vocês o que é isso, né? Esse conceito, mas aí a gente já adianta que a letra C é a resposta correta. Mas vamos ver por que a D e a E estão erradas. São jogos que a cooperação é fundamental para que se cumpra o objetivo final. Na verdade, isso aí são jogos cooperativos. E aí a gente vai ver isso também no próximo capítulo. E a letra E, não há como definir jogos eletrônicos, pois se trata de uma atividade muito recente. Sim, é uma atividade recente, mas como a gente viu, ela tem definição sim. E a definição de jogos eletrônicos é a letra C. Quem marcou a letra C, parabéns. Quem não marcou, corrige lá. Vamos lá. Nestes tempos de pandemia que assolam o nosso mundo,
voltando aqui, desculpa, tive que dar uma pausada. Vamos voltar aqui. Nestes tempos de pandemia que assolam o mundo todo, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda o isolamento social para evitar que o coronavírus contamine o menor número de pessoas possíveis. Diante dessa recomendação, não somente as aulas, mas os eventos esportivos também foram suspensos em todo o mundo, pois são eventos que provocam uma grande aglomeração de pessoas. Apenas alguns campeonatos de esportes eletrônicos estão sendo disputados, mas somente na versão online, no qual os cyberatletas podem estar em qualquer parte do mundo e interagir com outros jogadores. Uma vez que esse tipo de esporte permite ser feito desta forma, como é chamado. Desta forma. E aí vem nossa pergunta. Como é chamada esta recente modalidade de esportes eletrônicos? Marque a alternativa correta. Bom, jogos eletrônicos são jogos, né, que a gente interage através de uma tela. São jogos de videogame, jogos de celular, por exemplo. Jogos de celular, jogos de videogame, computadores, tablets, enfim. Algumas televisões, né, permitem também se jogar, praticar esses jogos. E aqui um exemplo, por exemplo, meu aqui, ó, o que eu jogo, o que eu pratico, Call of Duty. E aí, só que como tem uma crescente muito grande, algumas modalidades elas se transformando em esporte, competição mesmo, né? Estão começando a ser organizadas como esporte e movimenta muita gente, muitos fãs, muito dinheiro. As premiações são premiações altíssimas para as equipes campeões. E aí minha pergunta é: como é chamado esse tipo de esporte, os esportes eletrônicos? Letra A, jogos de invasão. Letra B, esporte. Letra C, esporte de rede. Letra D, esporte de precisão. E E, esporte de rendimento. Vamos lá. Letra A, esporte de invasão, na verdade, ele precisa ter o contato entre os jogadores. São aqueles esportes que a gente precisa invadir o campo do adversário para a gente poder cumprir nosso objetivo. Por exemplo, futebol, a gente não tem que entrar no campo do adversário para chegar no gol. Ou então no basquete, a gente precisa entrar, conquistar o campo da quadra do adversário para chegar na cesta. Então, esportes de invasão são esses tipos de esporte, onde eu tenho que entrar, invadir o campo do adversário, né, com um objeto que geralmente é uma bola, para fazer o meu ponto. Esportes de rede são aqueles esportes que a gente fica separado da pessoa através de uma rede. E aí, por exemplo, como exemplo, tem o vôlei, né? O popular vôlei. Esporte de precisão, na verdade, são esportes que a gente precisa de muita técnica, porque qualquer erro, esportes precisam ser precisos. Por exemplo, as ginásticas, né? Ginástica rítmica, ginástica olímpica. Por quê? Quando a ginasta dá, por exemplo, dá aqueles saltos no solo, ela precisa cair exatamente. Ela dá vários saltos e precisa ser feito de formas precisas, perfeitas, o mais perto da perfeição possível. Qualquer passo que ela dá, de repente, ela dá um mortal, ela cai no chão. Quando ela cai no chão, ela dá um passo para um lado, para o outro, para frente, para trás, ela já está perdendo ponto. Então, seja, esportes de precisão são aqueles esportes que precisam chegar. O atleta precisa ser quase perfeito na sua execução, certo? Senão aí ele vai sendo avaliado justamente por isso. E esporte de rendimento são todos aqueles esportes que a pessoa vive do esporte, ou seja, ela precisa treinar muito para competir, competições. Então, assim, todos os esportes que a pessoa se dedica muito tempo de treino e vive daquilo são esportes de rendimento, tá? Então, nossa resposta certa é a letra B. O nome desses esportes pode ser chamado também de e-esporte. Olha ali como é que se escreve. Se escreve assim, tá? O Ezinho minúsculo. Esportes com S. E aqui eu trago para vocês uma curiosidade. Alguns times de futebol que têm as suas equipes de esportes. Aqui a gente tem o Corinthians,
né? Que a princípio a equipe deles era de LoL, né? De League of Legends, mas agora eles estão se dedicando ao Free Fire, né? Do outro lado, no canto superior lá direito, temos a equipe do Flamengo, que também é uma equipe muito boa no League of Legends. Inclusive ano passado eles foram para a disputa do Mundial, né? Foi a equipe brasileira que foi para a disputa do Mundial. Eles competem em outros jogos, por exemplo, no Call of Duty, em outros, mas o forte mesmo é a equipe de LoL deles. Aqui a equipe do Furacão, para quem não conhece de futebol, a equipe do Atlético Paranaense, que é um time de futebol do Paraná. Embaixo aqui temos o Santos, que agora está se dedicando mais ao Free Fire. E aqui a novidade, né, que temos dois times do norte. Um é o Bragantino, de Bragança, aqui do Pará, que é com a sua equipe de Free Fire. E o grandioso, maravilhoso, majestoso Clube do Remo, que também está com a sua equipe de Free Fire, né? No caso, como são equipes recentes do Bragantino e do Remo, eles estão disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Free Fire. E aí, por exemplo, se você de repente é muito bom em alguns desses jogos que eu falei, e alguns outros também, por que não tentar se dedicar e entrar, ser um atleta, né? Um cyberatleta desses esportes. Inclusive é muito concorrido, né? Muito. Se eu não me engano, a equipe do Corinthians esse ano passado foi a campeã brasileira, salvo engano, de Free Fire, né? Mas aqui algumas equipes. Existem outras equipes de futebol, não só do Brasil, mas do mundo, que tem suas equipes de esportes, né? A gente tem o River Plate da Argentina, o Valência da Espanha, PSG da França, enfim. A Alemanha também tem algumas equipes de futebol que tem suas equipes, né, de esportes. Então, até porque é um mercado que cresce muito, 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 é muito popular, né? E eles querem também aproveitar essa marca, levar a torcida, as torcidas de futebol também para esse ramo, né? Então, procurem se informar aí porque tem as suas. E os campeonatos estão rolando, tá? Os campeonatos de esporte estão acontecendo, como eu falei, através de. Porque são online, tá? E eles estão acontecendo. E aqui por último, marque a única opção que estão apenas jogos eletrônicos. Letra A nós temos futebol e vôlei. Bom, quem sabe futebol e vôlei não é eletrônico, né? A gente precisa praticar ele presencialmente. Capoeira e Free Fire. Free Fire até mas capoeira não é. Ah, pessoal, mas tem jogo de capoeira no videogame, eu sei, mas não é disso que eu tô falando de capoeira mesmo. Letra C, Call of Duty, que pra mim é o melhor jogo que tem. E League of Legends. Aí mas vamos tentar aqui. PES e amarelinha. Bom, pra quem não sabe quem é amarelinha, eu vou perguntar aqui pra Planeta Tu ver. E tu vai saber que não é jogos eletrônicos, né? Pac-Man, Cabo de Guerra. Bom. Aí essa aí acho que foi a mais fácil de todas, né? Mesmo que tu não jogue, pra te ver como é tão popular esse tipo de jogo, de jogos, desculpa, mesmo que você não jogue, você sabe o que é o Call of Duty e o que é o League of Legends, né? Porque eles são muito populares, principalmente entre os jovens. Talvez as pessoas mais velhas não saibam, mas os jovens, o pessoal, a galerinha mais nova aí sabe. Mesmo que não jogue, mas sabe o que é, quais são esses jogos e sabe quais são os jogos eletrônicos. Então aí a nossa opção correta é a letra C, Call of Duty League of Legends, certo? Que são um dos jogos populares que tem aí no mercado, mais praticados. Então a gente termina por aqui. Não temos mais nenhuma questão. Deixo aqui minha mensagem, né? Que estou com saudade de todos, mas fiquem em casa. Espero que a gente se encontre o mais breve possível, todos com saúde, né? E da melhor forma possível a gente vai conduzindo aí as nossas atividades, voltar à nossa rotina normal, ok? Beijos a todos e tchau, tchau.